Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos ouvem através desse podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, né? Agora, hoje, nós iremos conversar sobre um tema muito poderoso, chamado o chamado do profeta Isaías. Para isso, recebemos aqui o pastor Júlio César, ele é da Igreja Presbiteriana Renovada do Riacho Fundo 1, amém? Ele é o pastor presidente lá, que vai nos guiar sobre como foi esse chamado, o contexto da sociedade em que Isaías viveu e como tudo isso fala conosco nos dias de hoje. Pastor Júlio, seja muito bem-vindo e é com muita alegria tê-lo aqui conosco. Amém? Amém. É um prazer estar aqui, prazer ser convidado, e um prazer estar compartilhando esse chamado tão maravilhoso do profeta Isaías. Amém. Para começar, vamos falar sobre o chamado de Isaías. Como aconteceu o chamado de Isaías, narrado no capítulo 6 desse livro? O chamado de Isaías é um chamado maravilhoso. Muitos pensam, ficam sempre contemplando o trecho que ele viu a glória de Deus, o trono de Deus, os serafins voando. Sim. Mas quando a gente contempla a reação do profeta, é que a gente começa a olhar para nós mesmos todos os dias e ver, será que nós temos tido esse encontro todas as manhãs com Deus? Que nós possamos nos arrepender, olhar para dentro de nós e verificar como está a nossa caminhada? Porque o chamado dele foi um chamado de alta análise. Sim. Foi um chamado que ele falou assim, como eu sou impuro. Como eu estou aqui. E eu estou perdido. É verdade. Eu estou perdido, eu vi a glória de Deus. Eu contemplei a glória de Deus. Eu estou perdido, porque ele se examinou e falou, eu não sou digno disso aqui. Meu Deus, é muito forte. Muito forte isso, né? Porque, assim, é algo que nos dias de hoje a gente contempla, né? Mas é muito difícil, né? Alguém que tem essa verdade de chegar e falar assim, realmente, a glória de Deus é estar fazendo, cumprindo o meu chamado, mas eu não sou digno. Exatamente. Porque a primeira parte do chamado é reconhecer quem somos diante de Deus. E muitos querem cumprir o chamado, mas não querem primeiro reconhecer. Há uma necessidade de arrependimento na geração contemporânea. Sim. Porque quando a gente olha o chamado, quando a gente olha como foi a purificação, como foi essa purificação de Isaías e o atendimento do chamado e para quem ele foi chamado e qual era o ministério dele, ele soube de antemão que muitos não se converteriam. Meu Deus, forte isso, hein? É fortíssimo. E ele cumpriu o chamado dele. Independente de quem estava com ele ou não. Exatamente. Meu Deus. E é aí que tá, aí que provém a obediência a Deus. Obediência ao mandado de Deus, aos propósitos de Deus. E hoje em dia muitos querem o quê? Sou chamado? Sim. Falo? Sim. Mas eu quero o holofote, eu quero a glória. Isaías não teve a glória. Não, realmente. Não teve a glória dos homens. Sim. Ele contemplou a glória de Deus, mas não teve glória dos homens diante daquela missão que foi dada para ele. O propósito pelo qual o Senhor chamou ele. Verdade. O que essa visão do trono de Deus revela sobre a missão que Isaías recebeu? Interessante isso, né? Porque a visão do trono é uma mudança de chave. Os homens de Deus que contemplaram a glória de Deus, tiveram encontro com Deus, todos eles mudaram de vida. Todos eles tiveram uma transformação de vida a partir daquele momento. Vejamos Paulo. Sim. Paulo, quando teve encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, Paulo não foi mais o mesmo. É verdade. Ele foi uma pessoa completamente transformada. O que era antes ficou para trás. E ele caminhou com um novo propósito. Aleluia. Isaías, do mesmo jeito. Isaías pertencia, segundo historiadores, a uma família real que tinha trânsito fácil no palácio. Né? Mas mesmo assim, isso não encantou diante do chamado de Deus. Tanto é
que a gente pode ver que os historiadores contam, o próprio livro de Hebreus traz isso, que os heróis da fé, um deles foi cerrado ao meio. Verdade. E quem foi cerrado? Quem a história conta que foi cerrado ao meio? Se não é o profeta Isaías. Ou seja, ele não foi chamado para a glória, ele foi chamado para cumprir uma missão. E esse é o chamado de todos os homens e mulheres que são chamados a proclamar o evangelho da graça. Tem uma missão, e missão dada, missão cumprida. Exatamente. Não questionada. Sem ser questionado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas principalmente ela traz uma constituição ao reino que nós pertencemos. Aleluia. Porque se nós pertencemos ao reino de Deus, nós obedecemos à constituição do reino de Deus. Não é assim que acontece nós, que somos brasileiros, que caminhamos segundo a constituição das leis dessa nação, do Brasil? Sim. No reino de Deus é do mesmo jeito. E um dos chamados para aqueles que são, dos caminhos para aqueles que são chamados é cumprir os propósitos do reino de Deus. Aleluia. E se a gente contemplar bem, verificar bem, Isaías foi chamado, ele foi purificado, ele atendeu o chamado, ele não ficou parado esperando assim, agora estou salvo, para mim está tranquilo. Não. Porque apesar da palavra falar que nós já estamos glorificados, isso traz uma missão hoje para cada crente. É verdade. Proclamar esse evangelho que nos salva, que nos justifica, que nos transforma e já estamos glorificados com Cristo. Aleluia. Isso é muito forte. E diante disso, qual o significado da resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante, né? Ele falou assim, olha, eu não tenho saída. Não tem. Depois de tudo que eu vi, meu Deus. Depois dos meus pecados purificados, das minhas impurezas retiradas, eu não tenho outra saída, outra resposta a dar que fala assim, sou servo, sou mensageiro. Esse mensageiro que o senhor procura, estou aqui à disposição. Meu Deus. E esse chamado é o chamado para todos aqueles que se convertem realmente. Muitos não subirão num púlpito para ministrar a palavra, muitos não evangelizarão, mas muitos trarão encorajamento para aqueles que estão longe se achegarem. Sim. Darão testemunho de Cristo para aqueles que não conhecem a Cristo. E esse é o chamado de toda pessoa realmente convertida por Cristo Jesus. Aleluia. E essa resposta, né, de Isaías, eis-me aqui, é muito forte, né? Porque a gente contempla quantas pessoas dizem isso, eis-me aqui. Sim. Mas na hora que o reino precisa de ti, cadê você? Cadê o eis-me aqui? Cadê? Ou seja, foi só palavras. Isso. Porque esse eis-me aqui não é somente palavras, são atitudes diárias. E as atitudes diárias é que faz com que você confirme, que nós confirmemos o eis-me aqui. É verdade. Porque o eis-me aqui, quando falamos, é muito fácil. Quando chama-se o pecador ao arrependimento, numa igreja, ele levanta a mão e vai lá. Verdade. Mas quando fala assim, agora vamos caminhar, que geralmente é o discipulado, onde se a gente conhece realmente o caminho estreito, que a porta é estreita, sim, e que principalmente há uma cruz para carregarmos, que é caminharmos segundo os propósitos de Deus, meu Deus, esse eis-me aqui vai embora. Foge. Vai embora, foge, não tem para onde correr. Porque o eis-me aqui significa uma atitude diária. É carregar a cruz todos os dias. A renúncia, né? Renúncia. Meu Essa Deus. palavra tão esquecida nesse tempo. Sim. Porque muitos não querem renunciar. Cada um quer ser só eu e eu. Mas quer caminhar com Cristo? Quer caminhar segundo os propósitos de Deus? Primeira palavra, renúncia. Renunciamos a nós mesmos. Sim. Renunciamos às vontades para caminharmos segundo a vontade do Senhor. Aleluia, verdade. Agora vamos na sociedade que Isaías vivia, né? Isaías foi chamado para falar a uma sociedade específica. Vamos entender como era esse tempo.
Como era a sociedade de Judá no tempo em que Isaías profetizou? É interessante, né? Porque, apesar de Isaías estar no meio da realeza ali, da nobreza, né? Do Reino do Sul, ele conhecia muito bem as nuances de todo, não somente de Jerusalém, né? Do Reino do Sul, mas também de todas as outras nações. A princípio, quando a gente olha do capítulo 1 até o capítulo 5, a maioria das profetizações dele, da síntese que ele traz, da análise que ele traz exatamente sobre o Israel. A situação de Israel. Um povo que se dizia povo de Deus, mas na hora do sacrifício, fazia de qualquer jeito. Na hora de levar suas ofertas, fazia de qualquer jeito. Era um povo que fazia um ajuntamento solene. Era um povo que se ajuntava, vamos colocar no contexto de hoje. Sim. O povo ia para a igreja no domingo, mas o coração estava longe. Meu Deus. O coração estava distante. Sim. Não trazia a alegria de estar na presença do Senhor, mas, tipo assim, vamos cumprir uma agenda social. Era o povo. O povo de Israel. O povo de Israel caminhava desse tempo. E quando ele traz a análise do povo que estava fora, que era o povo de Moabe, o povo da Babilônia, o povo do Egito, ele traz uma advertência, olha, vocês também estão debaixo do poder do Senhor. O Senhor é poderoso sobre todas as coisas, ele vai julgar tanto aqueles que estão dentro da igreja, ou seja, o povo de Jerusalém, como aqueles que estão fora, os ímpios, os descrentes. Meu Deus. Então, ali a gente vê, quando ele traz essa análise, segundo a presciência de Deus, nós vemos que há uma situação que Deus é poderoso sobre crentes e descrentes, e Deus está de olho em todos. É verdade. A soberania de Deus alcança todos. E quando nós olhamos isso, não dá para fazer de uma forma diferente, falar, ai de mim. É interessante isso, né, pastor Júlio, porque assim, quando a gente lê, né, esse contexto do livro de Isaías até o capítulo 5, ele fala como se ele estivesse ali, né, no patamar de santo. Sim. E todos vocês estão em pecado. Mas de repente, quando ele se vê ali sozinho, ele, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. E mais interessante do que isso, sabe o que é? É que o livro de Isaías ele começa de uma forma diferente dos outros livros proféticos. Os outros livros proféticos, o que eles trazem? Eles trazem a apresentação do profeta, a descendência do profeta, depois ele vem trazendo uma análise e depois uma aplicação para aquilo que Deus quer. Isaías não. Isaías primeiro traz a análise da sociedade, principalmente do povo de Deus. Sim. Depois ele fala assim, ó, eu estou também no povo de Deus, mas eu continuo impuro. Meu Deus. Aí aquele encontro que ele tem com Deus, ver a glória de Deus, ver o trono de Deus, e aí, somente aí, há uma transformação, há uma visão diferente. Os dias de hoje a gente pode colocar assim, jogou um balde de água fria em cima dele. Exato. Acordou no de repente. Tipo assim, eu sou o santo do santo, eu estou no meio do povo de Deus, eu sou descendência de Abraão. Uai, se eu sou descendência de Abraão, para mim tá tudo tranquilo. Mas é quando a gente olha as palavras do Senhor Jesus falando que até das pedras eu posso fazer descendência de Abraão. Ou seja, a descendência de Abraão não vem pelo sangue, vem pela caminhada de fé. Aleluia. Não é o que Paulo diz? Sim. Paulo diz isso, com toda a propriedade. Fala que quem são os da fé, quem são os verdadeiros filhos de Abraão, são os da fé, não são os de sangue. Meu Deus. Isaías olhou para a sociedade, conforme está lá no capítulo 1 até o capítulo 5, e ele falou assim, eu tô no meio desse povo aqui, eu estou trazendo uma análise. Aí quando ele tem a visão do trono de Deus, ele olha, eu estou no meio dessa sociedade, mas eu estou imundo. Falando de imundo, vamos falar dos pecados. Quais eram os principais pecados e injustiças sociais que Isaías denunciava?
perseguições, Meu Deus. leis injustas, riquezas. O pessoal pensava em prosperidade. É interessante isso, Meu né? Deus. Que quando a gente olha a sociedade atual, parece que é cíclico. Estamos revivendo. Estamos revivendo a época de Isaías, porque a gente olha, vou trazer uma análise não do povo crente, descrente, mas do crente. Sim. Muitos estão procurando o quê? Vitória, prosperidade, felicidade a qualquer custo. Sim. Ou seja, ainda fazem ajuntamento solene. Quantas igrejas estão lotadas com pessoas vazias de Deus? É verdade. Quantas igrejas estão dentro de um contexto de cidade? E essas pessoas que estão dentro dessas igrejas ainda não nasceram de novo. É verdade. Não houve transformação na vida, junto à família, na sociedade. A quantidade de evangélicos no Brasil tem crescido. Aqueles que se dizem evangélicos têm crescido nos últimos anos no Brasil. Temos tido transformação na sociedade? Não. Temos tido transformação no contexto de político, econômico, de honestidade da sociedade brasileira? Só tem piorado. É verdade. Ou seja, é uma sociedade que se equipara à época de Isaías. Foi esse tipo de denúncia, esse tipo de advertência que Isaías trouxe para aquela sociedade e que se aplica nos dias de hoje. É interessante que o livro de Isaías traz o quê? São 66 capítulos. Ué, mas a Bíblia também não tem 66 livros? É verdade. É uma mini Bíblia. É uma mini Bíblia, por isso que é chamado o Evangelho do Velho Testamento, ou o quinto Evangelho. O Evangelho é o profeta que mais falou de Cristo. Aleluia. É o profeta que mais falou de Cristo, mais profetizou. E olha que ele profetizou o nascimento, vida, morte, ressurreição de Cristo e ainda profetizou a vinda em glória, o novo céu e a nova terra. O interessante é isso. Ou seja, quando a gente contempla esse livro, meu Deus, não tem como a gente olhar para a gente e falar. Esse versículo é que me marcou. Ai de mim. Ai de mim. Não sei nada da vida e Deus é que sabe de tudo. Estou aqui, mas não sei, olha... Nada. Tenho que me converter todos os dias. Todos os dias. O ai de mim tem que ser todos os dias. Todos os dias. Meu Deus, é forte isso, hein? O que esse cenário nos mostra sobre a necessidade da mensagem profética? Sabe, a mensagem da profética de Isaías traz um contexto para a sociedade atual. Principalmente para os ministradores da palavra, para aquele que tem o dom profético da palavra. Isaías, em momento algum, ele massageou o ego de alguém. Aleluia. Não. Ele chamou ao arrependimento. Ele trouxe palavras de advertência. Ele trouxe palavras de conversão, de mudança de vida. Essa era a advertência. E é tão, assim, direcionado a isso que o povo não se converteu, conforme diz lá no capítulo 6 de Isaías. O povo não se converteu. E aí o que aconteceu? Veio a ira de Deus. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Ué? Meu Deus. E mais interessante ainda é que o próprio Deus falou, você vai falar, você vai pregar, você vai profetizar, você vai chamar o arrependimento, mas eles não vão escutar, eles não vão ver, o coração vai endurecer. É muito forte isso. É muito forte. Traz esse contexto para hoje. Quantos ministradores da palavra têm pregado arrependimento? As igrejas estão cheias ou estão vazias? Vazias. Vazias. Agora prega prosperidade, culto de vitória 100%, Deus vai te dar tudo. O que é que tem lá nas igrejas? Revelação. Revelação a todo tempo. Pano ungido, água ungida. E aí, quantas pessoas? A gente se reporta aos anos, né, atrás, Sim. Quando Lutero ele denunciou as indulgências. Exatamente. Ou seja, como o reverendo Hernando Dias Lopes fala, precisamos fazer uma nova reforma.
Precisamos. Nossa, o pastor Hernandes, ele é tremendo. Ele é Nas tremendo. colocações dele, eu Exatamente. admiro demais aquele pastor. Exatamente. Porque é algo lindo, né? E essa reforma tem que ser com urgência. Tem que ser com urgência, mas a reforma começa onde? É nas pequenas igrejas. É uma revolução silenciosa que começa exatamente das igrejas começarem a pregarem o evangelho genuíno, o evangelho que chama o pecador ao arrependimento, que transforma ele num discípulo de Jesus e que principalmente ele possa falar assim, ó, eis-me aqui, eu estou pronto, envia-me a mim, Senhor. Meu Deus. Quer seja para auxiliar o corpo de Cristo, quer seja para aconselhar, quer seja para discipular, quer seja para evangelizar, se colocar na brecha. Se colocar na brecha à disposição do reino. Ninguém foi chamado para o reino de Deus para ficar sentado num banco de igreja só recebendo mensagens, está tudo ok. Não, nós temos um chamado, temos dons. Sim. Deus deu pelo menos um dom a cada um. Pelo menos um ele deu. E porque as igrejas, aqueles que realmente se converteram, não estão usando pelo menos este dom que foi dado. Está errado. Está errado, verdadeiramente. E aí nós vamos aqui. Para que Isaías foi chamado, né? Agora vamos aprofundar nessa missão profética de Isaías. Qual foi a principal mensagem que Deus confiou a Isaías para anunciar ao povo? Arrependimento. Aleluia. Arrependimento, mudança de vida, mudança de visão do que é ser o povo de Deus. Aleluia. Mudança de visão do povo que estava, o povo pagão, tipo assim, vocês não estão no poder, vocês não conhecem nada, tudo está debaixo da minha soberania. Que a gente olha muito o livro de Isaías com um olhar somente para o povo de Israel, mas ele profetiza também para o povo que era pagão, o povo descrente. E a mensagem é a mesma, ele não mudou a mensagem. E por que muitas vezes a gente muda a mensagem? É verdade. Ué, então não estamos cumprindo o chamado? Por que a gente adequa a mensagem ao público? Não devemos adequar a mensagem. A mensagem é a mesma. Arrependei-vos. Não era isso que Jesus pregava? Sim. João Batista pregava? Paulo pregou? Pedro pregou? Arrependei-vos. A mensagem continua a mesma. Arrependei-vos. Não muda. Não mudou e nem mudará. Diante disso, o que a gente vê nos dias de hoje são profetas, ou pseudos profetas, sim, por que não dizer isso, que querem a glória para ele. Sim. Que querem falar e querem que Deus faça um milagre, porque nós não fazemos milagre nenhum, mas a glória seja minha. Exatamente. Fui eu que profetizei, fui eu que revelei, fui eu que fiz, você não fez nada. Exatamente. E aí é que está o problema. Deus não divide a glória dele com ninguém. Sim. Se estamos profetizando, falando da palavra e queremos a glória para a gente, Deus não está nesse negócio. Simples assim, Deus não está nesse negócio. Pode fazer chover milagres, mas Deus continua não estando nesse negócio. Verdade. E é interessante isso, porque quando a gente olha o contexto da sociedade atual, principalmente o contexto evangélico atual, muitos não têm essa visão. Não tem essa visão que fazemos tudo para a glória de Deus. Nós somos instrumentos. Nós somos o canal que leva a mensagem. Aleluia. Nós somos os portadores da mensagem, mas o dono da mensagem é outro. E aí muitos querem a glória para si, pensando que ele é o dono da mensagem. Meu Deus. Ele não é o dono da mensagem. A mensagem não é minha, a mensagem não é de nenhum pregador da palavra. A mensagem é do Rei da Glória, do Senhor da Glória. Nós somos apenas mensageiros. A mensagem é do Senhor. É isso que nós somos chamados para ser luz no mundo. Mas ser luz do mundo não é que nós sejamos luz. Nós somos o canal que reflete a luz. Mas a luz vem de Deus. Meu Deus, é muito forte isso. Aleluia. E Isaías foi chamado tanto para anunciar juízo quanto esperança. Sim. Como ele equilibrava essas duas mensagens? Ele equilibrava exatamente fazendo o quê? Com amor. Aleluia. A chamada era com amor.
Era uma pregação de arrependimento, de redenção, mas com amor. Aleluia. Quando a gente olha as mensagens de Isaías, a gente vê a manifestação da graça. Porque a maioria das mensagens dele não é de condenação, é de esperança, é de advertência. Aleluia. É falando assim, volte para o Senhor. Confie no Senhor. Aleluia. Ainda há esperança para vocês. Ainda há esperança de transformação, de renovação, de mudança de vida, mas vocês precisam se converter ao Senhor. Sem isso, não vai. Ou seja, ali nós vemos a graça poderosamente agindo. Porque a graça, ela não somente ela nos salva, mas também ela nos dá suporte, nos fortalece na caminhada. Quando nós olhamos a graça em ação, nós pensamos, a graça somente é salvadora. Ela nos capacita. Ela nos capacita a caminhar, nos capacita a renegar as paixões mundanas, nos capacita a caminhar segundo os propósitos de Deus, somente pela graça. Isso vai de encontro o que eu ia falar agora, né? O que Isaías revela sobre a fidelidade de Deus em meio à infidelidade do povo. O povo é infiel, mas o Senhor permanece fiel. Quem quebra a aliança? Meu Deus. Quem quebra a aliança? Nossa. Nós que quebramos a aliança. Nossa. Deus, em momento algum, na história humana, ele quebrou a aliança com o ser humano, mas nós quebramos todos os dias. Por isso que há necessidade do ai de mim todos os dias. Todos os Porque dias. essa aliança com o Senhor é eterna, desde que caminhemos segundo os princípios, os preceitos de Deus. Sem isso, essa aliança é quebrada. Por Deus? Por nós. Nossa, é verdade. E aqui vai essa nossa parte agora, né? Nós vamos falar sobre essa semelhança com a nossa sociedade atual. Sim. Como essa realidade de Isaías se conecta com os nossos dias? Quais as semelhanças existentes entre a sociedade da época de Isaías e a sociedade atual? Né? De que forma a mensagem de Isaías pode confrontar os pecados e os desafios dessa nossa geração? É interessante isso. Até falamos sobre isso já, né? Tocamos no assunto sobre isso já também, né? Mas quando a gente olha a sociedade atual, nós olhamos aqueles que creem em Deus, que caminham segundo os propósitos de Deus, e aqueles que não caminham. Dentre esses que caminham segundo os propósitos de Deus, que estão na igreja, vou colocar o que estão na igreja, tá? Porque quando a gente vai para a própria palavra, a gente vê que mesmo estando na igreja, ainda assim não pertence à igreja invisível. Que a igreja invisível é aquela que Cristo voltará para resgatar. E essa que é a parte interessante. Quando nós vemos isso, nós olhamos para o capítulo, aquilo que Isaías está falando do povo de Israel. Quando nós olhamos para o povo babilônico, o povo do Egito, o povo de Moabe, nós olhamos para aquelas pessoas que são ímpias, que não conhecem, que não conhecem realmente a Deus. Ou não querem conhecer, já ouviram falar, mas não conhecem a Deus. Mas todos eles estão debaixo de juízo. Porque nós também, crentes, estamos debaixo de juízo. Até porque a própria palavra diz o seguinte, que o julgamento começará pela casa do Senhor. Aleluia. Ou seja, nós estamos sendo sondados em todo o tempo. Nós que caminhamos segundo a vontade do Senhor. E aqueles que estão no meio do povo de Deus, dentro da igreja de Deus também, estão sendo sondados todos os momentos. E Deus, ele sonda pensamentos e atitudes. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas pensam assim, eu vou me comportar bem aqui diante do pastor. Eu vou me comportar aqui bem diante do presbítero, diante do missionário, diante dos irmãos em Cristo. Aí quando sai da porta da igreja, só o sangue do Cordeiro. E aí nós olhamos aí, qual é o contexto da sociedade de Israel? Não era assim que eles se comportavam? Sim. Era assim que eles se comportavam, é assim que eles definiam sua vida. Tanto é que eles ofereciam sacrifícios, mas o coração deles estava longe. Longe. Verdade. Estavam distantes, estavam bastante distantes de Deus. E é uma das advertências que exatamente Isaías traz. Vocês me adoram com os lábios, mas
o coração está longe de mim. Meu Deus. Então, essa que é a situação. E quando a gente olha todo o contexto da sociedade, é aquilo que nós falamos, é cíclico, né? Nós olhamos para lá, quando a gente faz essa aplicação do texto bíblico para hoje, nós olhamos, a Bíblia realmente, como diz Billy Graham, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. A Bíblia falou isso com muita propriedade. Exatamente. E assim, Isaías, ele foi levantado como voz profética naquela época. Perfeito. Né? Como a igreja hoje pode viver esse chamado? O que o senhor acha disso, pastor Júlio? Porque Isaías, ele foi levantado ali com uma voz profética, com algo realmente de impressionar. Por quê? Porque, como nós falamos, né, está sendo um ciclo. Sim. Só que hoje, será que nós encontraríamos um outro Isaías? Acho que o profeta em si não. Né? O profeta Isaías, até porque os 66 livros da Bíblia estão fechados. Né? Então, isso aí, o que a gente tem que falar é das Escrituras. Certo. Mas vozes proféticas, sim. Vozes proféticas que proclamam o Evangelho, que fala do Evangelho, que chama o pecador ao arrependimento, Deus tem levantado os seus. É o que ele fala no final do capítulo 6. Ainda haverá um toco, um remanescente fiel. Aquele que eu chamei que vai cumprir o meu chamado. Mas precisamos olhar para como aconteceu, como foi a jornada de arrependimento de Isaías, porque se não passarmos por essa caminhada, por essa jornada, simplesmente estaremos falando de nós mesmos ou falando de conhecimento do mundo. E nós temos que falar do conhecimento do reino. E aí é que está a diferença da coisa. Por isso que poucos homens e mulheres de Deus têm se levantado realmente como voz profética nesse tempo. Porque as vozes proféticas, elas falam do reino eterno. E isso não dá ibope. Isso não traz status. Isso não traz like. Não traz visibilidade em rede social. Isso. Não traz. É verdade. E uma outra coisa que a gente pode trazer também, né, para esse contexto Isaías estava anunciando a vinda de Jesus. Sim. E hoje, mais uma vez, estamos próximos da vinda do Senhor. Exatamente. O que Isaías traz é o seguinte, olha, vocês estão caminhando assim, crentes e descrentes. Vou fazer uma aplicação direta. Crentes e descrentes. A solução para vocês é Cristo. É o Messias. Meu Deus. Só ele. A solução para vocês é essa. Não há como. O João Batista profetizou sobre a encarnação de Jesus. Né? Sim. E antes de Jesus começar a profetizar, perdoe-me, João Batista não. Isaías profetizou a encarnação de Jesus. Mas João Batista foi o precursor do ministério de Jesus. Sim. E João Batista chamava o quê? Ao arrependimento. Quando a gente vê isso, Jesus veio, encarnou, caminhou, ensinou, fez discípulos, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, deixou uma missão. Verdade. A missão da igreja hoje, sabe qual que é? Sim. A missão da igreja hoje é proclamar o retorno do rei. Mas Aleluia. Ele não voltará mais como cordeiro. Ele voltará como leão da tribo de Judá. E aí é diferente, porque ele voltará para julgar e não mais para morrer pelos nossos pecados. Isso ele já fez há mais de 2000 anos atrás. Agora a história é outra. Quando ele voltar, meu Deus, ele não vai voltar como cordeiro, ele vai voltar como juiz. Meu Deus. E aí o negócio é diferente. Forte. Por isso a necessidade de levantar mais vozes proféticas agora, mais Isaías agora. Por quê? Está bem próximo. Tá. Não, e isso que o senhor falou é muito interessante, né? Porque ele veio como cordeiro, aquela voz mansa e suave. E agora, como leão da tribo de Judá, será algo, meu Deus, é um estrondo. Exatamente. Não será qualquer coisinha. Não, ele vai vir em glória. Uma glória que Isaías contemplou.
Uma glória que Moisés contemplou de longe. Sim. De longe. Sim, não poderia, né? E hoje a gente começa, quando, né, a gente traz para a nossa realidade, isso é temeroso, porque como que a sociedade está caminhando, Sim. né? A sociedade que eu quero dizer, os crentes, os que se dizem crentes, né? Porque, Sim. infelizmente, nós estamos com igrejas cheias de pessoas vazias. Estamos com púlpitos abarrotados de pastores que, sinceramente, não honra o chamado. Né? É um chamado em que a gente olha e você não pode contar, né? nem considerar como aquela pessoa tem um chamado. Sim. Não, aí você vai dizer, nossa, bispo, mas você está julgando? Não, não é julgando. Você olhando, você vendo o testemunho. Né? Porque assim, Isaías ele falava, mas ele testemunhava. Sim. Né? As palavras dele não caíam ao vento, porque o estilo de vida dele confirmava aquilo que ele falava. Sim. O grande problema hoje em dia é esse. O grande problema hoje em dia é dos crentes, que se dizem crentes, que estão dentro da igreja, porque muitas das vezes o que eles falam, a vida não confirma. E aí é que está o grande problema. Meu Deus. Porque nós somos chamados não somente para proclamar, mas para testemunhar. E o testemunho vem de vida, do seu estilo de vida. Meu Deus. E essa que é a grande diferença, conforme a bispa mesmo falou. Estamos com igrejas abarrotadas, mas pessoas vazias de Deus. Estamos com igrejas nominais enormes, muitas pessoas frequentando a igreja, mas que nunca nasceram de novo. E o chamado é para nascer de novo. O chamado é de transformação. Se não tiver vida transformada, podemos passar 30, 40 anos dentro de uma igreja que iremos para o inferno, conhecedores da Bíblia. Conhecedores da letra. Da letra. E a letra por si só mata. Por si só ela mata. Esse é que é o grande problema. E então, o que a voz profética tem que levantar neste tempo? Transformação. Mudança de vida. Mudança de chave. Olhar para aquela pessoa e falar, aquela pessoa está caminhando muito tempo, mas ela precisa de uma transformação. Isso. Eu preciso de uma atenção mais direta, uma lupa, um olhar diferente para aquela pessoa que não está caminhando segundo a vontade do Senhor. Os pastores são chamados para pastorear. Sim. E o pastor cuida das ovelhas que não são dele. As ovelhas são do Senhor. Muitos estão esquecendo que prestarão conta. Prestaram conta das ovelhas. Isso é uma loucura. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Por quê? Porque já pensou? Cada pastor, cada um de nós, que temos essa responsabilidade de cuidar por mordomia daquilo que é de Deus. Chegar a Deus chegar diante de nós naquele grande dia e falar assim, olha, você tem que me dar conta daquela ovelha tal. Me dar conta do Luiz, do João, da Maria. Como você fez para eles caminharem de acordo com a vontade do Senhor? Você profetizou sobre a vida dele o quê? Foi prosperidade? Foi vitória a todo custo? Foi bens materiais? Ou você profetizou o reino eterno sobre a vida dele? Uma esperança, ele precisava de uma palavra de esperança e você não pregou uma palavra de esperança para ele. E a esperança está em Cristo Jesus. Ele precisava de uma correção e você massageou e você afagou ele. Ele precisava de uma advertência, de uma advertência verbal para ele olhar o caminho dele e voltar para os caminhos do Senhor. E você passou a mão na cabecinha dele e falou assim, bonitinho de Jesus, tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo legal. Pode continuar do jeito que você tá, que tá tudo tranquilo. Só não esqueça de trazer a oferta. E o dízimo. Isso. Porque senão aí você não vai. Ou aquela oferta especial, né? Aquela oferta especial que de repente possa ser que Deus te abençoe. Quer dizer, nós vamos botar Deus na parede e vamos pedir a Ele que abençoe, porque a oferta que você trouxe aí é para aquela bênção específica, né? Mas não é segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua vontade, não é isso mesmo? Isso. Não é isso que diz a palavra. E nós aqui não estamos contra a oferta, não estamos contra o dízimo. Isso é bíblico. Sim. Mas o problema está como está sendo lançado
na mente e no coração do povo de Deus, das ovelhas do Senhor. Exatamente. Né? Até porque o povo de Israel, do tempo de Isaías, levava também os sacrifícios. Sim. Mas Deus falou assim, ó, de que me serve isso? Se o coração de vocês estão longe? Verdade. De que me serve isso? Se o seu coração de vocês estão cheio de iniquidades? É verdade. De que me serve isso? Ou seja, antes de Deus aceitar a nossa oferta e nosso dízimo, Ele quer a nossa vida. Isso. Ele quer o nosso coração. Ele quer saber como caminhamos com Ele, em temor e em tremor. Mas, principalmente, não estamos, de forma alguma, condenando dízimos e ofertas. Isso é bom para o reino. Isso é bom para as igrejas. Isso é bom para que cada crente mostre o seu desprendimento das riquezas dessa terra. Isso. Até porque o nosso emprego, quem dá? Deus. Deus. O salário, quem dá? Deus. A nossa saúde, quem dá? É Deus. Ué, e não é tudo mordomia? Não é tudo dele, para ele, a ele toda a glória? Sim. Então o salário que nós temos também não é dele. Nós tiramos uma parte para entregar à igreja. Meu Deus. Somente isso. E ele pede só uma parte? Ele não pede tudo. Mas na nossa vida ele pede tudo. Ele não abre mão. Aí ele não abre mão. É verdade. Meu Deus. Imagine se ele de repente falar assim, ó, eu quero os 90% e não os 10%. Aí, ó. Meu Deus. Aí tinha muita gente que hoje em dia oferta e dizima que ia ficar, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Porque não ia pensar, porque a provisão não vem do Senhor. Meu Deus. Quando confiamos no Senhor, a provisão dele é perfeita. E ele nos dá, o que diz a palavra, segundo as nossas necessidades. Não para os nossos prazeres e deleites, mas segundo a nossa necessidade. Aleluia. E olha que Deus tem abençoado o povo dele, o povo fiel realmente. É verdade. Que tem o coração voltado para Deus. Muitos dos irmãos que hoje em dia têm um coração voltado para Deus, que são realmente firmes no dízimos e nas ofertas, não estamos colocando Deus na parede, Deus tem abençoado essas pessoas. Deus tem honrado essas pessoas, não por causa do dízimo e oferta, mas porque aonde está o coração delas. Essa que é a grande diferença. Esse é a chave que tem que ser virada. Tem que ser virada. Não, o Senhor verdadeiramente ele não precisa do dinheiro que ele entregou nas tuas mãos. Sim. Ele que entregou a dele. Ele entregou nas suas mãos. Ele é dono mas ele da quer prata. saber onde está o teu coração. Exatamente. E hoje em dia nós fazemos isso através dos dízimos das ofertas. Dízimos e oferta, não mais através de oferta de animais, de sacrifícios para perdoar pecados, porque esse sacrifício foi feito por Cristo. Mas nós trazemos a oferta para o Senhor, o nosso desprendimento para a casa do Senhor, através dos dízimos e das ofertas. Verdade. Né? Muito forte isso. Agora, já indo para o nosso encerramento, gostaria de fazer algumas perguntas mais pessoais. Sim. Qual parte do chamado de Isaías se inspira o seu chamado hoje, pastor Júlio? Ai. É muito complicado falar nesse chamado de Isaías. Porque o que mais tem me chamado a atenção nesses últimos anos é o ai de mim. Sou um homem puro. Vivo no meio de um povo de impuros lábios. O que eu vou fazer? Eu estou perdido. Vi a glória de Deus. O meu chamado parte por esse caminho. Porque Aleluia. Todos os dias eu tenho que olhar para o Senhor e falar, Senhor, ai de mim. Porque eu peco, eu transgrido, eu falho, eu erro o alvo todos os dias. E ainda assim a sua graça está sobre a minha vida. Aleluia. Ou porque eu sou melhor que o outro? Não. Misericórdia, graça, bondade. Bondade do Senhor. Porque o Senhor é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Aleluia. Se pudesse resumir em uma frase, qual a grande lição do chamado de Isaías para nós hoje? Sabe, de acordo com o ministério que Deus me deu, Sim. que é para a glória dele. Aleluia. Né? Sou um servo dele. A parte mais intrigante do chamado de Isaías é pregar para um povo que não quer ouvir. Meu Deus. É um povo que, quanto mais você fala dos caminhos do Senhor, mais endurece o coração. Aleluia.
Quanto mais você fala, ele tapa os ouvidos, fecha os olhos. Meu Deus. Mas há uma esperança, Aleluia. que é o remanescente fiel. O meu chamado tem partido para o remanescente fiel. É esse que tem me alegrado. Aleluia. Porque aqueles que realmente endurecem o coração, eles vão trazer tristeza àquele que é o servo do Senhor. Porque eles não vão ouvir, eles não vão ser transformados, eles não querem isso. Meu Deus. O problema é que eles não querem. É. Hoje em dia, muitos não querem. Muitos querem o conforto de estar na igreja, porque acham que estar na igreja está tudo certo, está tudo ok. Mas o chamado não é esse, gente. É. Nunca foi e nunca será. Não somos chamados para compor uma igreja. Somos chamados para sermos transformados dia após dia, moldado o nosso caráter à semelhança de Cristo Jesus. Não é isso que diz em Romanos 12, né? Que nós temos que ter uma transformação de mente e de coração. Aleluia. E não nos amoldarmos ao mundo. Não, quando ele fala não nos amoldar, mas não entrar no molde do mundo, mas ter uma transformação de mente. E até hoje não entenderam isso. E olha que é uma palavra que eu tenho certeza que muitas igrejas já pregaram, Romanos 12. E entra no ouvido e sai no outro. Porque estão escutando, mas não estão ouvindo. Se Isaías pudesse pregar para a igreja atual, qual seria a principal mensagem? Mensagem de todo pregador. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E a mensagem do evangelho é arrependei-vos. Aleluia. Arrependei-vos, transformai-vos, mudai a mente, mudai o coração. Aleluia. Larga essa caminhada de carnalidade, de seguir o mundo, de seguir aquilo que o diabo quer que você siga. Meu Deus. E caminhe conforme a vontade do Senhor. Esse é o chamado para todas as pessoas. Todos são chamados. Muitos são chamados. E poucos escolhidos. Poucos escolhidos, porque os poucos são escolhidos, porque o caminho é estreito. Aleluia. O caminho estreito, a porta estreita, e não passou por reforma. E o problema maior é que as pessoas não conseguem compreender isso. Estar na igreja não significa caminhar no caminho estreito. Muitos estão na igreja, mas caminham no caminho largo. E acharam a porta larga. E a porta larga, o final dela é a perdição eterna. Meu Deus. Infelizmente, é assim o contexto da igreja hoje. Mas nós, como voz profética, conforme Isaías pregou, nós temos que pregar nesse momento da história, no momento que Deus plantou a gente na história, que é o quê? Arrependei-vos. Mensagem de Paulo, mensagem dos apóstolos, mensagem dos profetas, a mensagem central do evangelho é arrependei-vos, até porque nós já viemos com o pecado herdado. Do Adão. É verdade. E aí nós precisamos de uma mudança de mente, uma mudança de norte, uma mudança de identidade e de certidão de nascimento. Meu Deus! É uma mudança total. É uma mudança completa. Total e mas esse é o chamado do evangelho. Uma mudança completa, porque se o evangelho não nos mudar, nós não fomos transformados nem alcançados por ele. Temos que ter aquilo que eu fazia outrora, eu posso fazer mais. Aquilo que era outrora, eu não posso fazer mais. Por quê? É verdade. Porque não é questão de obedecer e pensar assim, agora se eu obedecer eu sou salvo. Não, eu sou salvo por isso que eu obedeço. Mas eu obedeço por quê? Por amor. Porque se eu obedecer por obrigação virará um peso, um fardo. E aí eu caminharei por religiosidade, por legalismo. O chamado não é esse. Nunca foi chamado de nenhum crente de caminhar caminhar no chamado de Deus. Não. O chamado é um caminhar de alegria, de esperança. Mesmo que possamos passar por dificuldades agora. E passaremos. Sim. E Jesus não deixou a gente enganado. O que ele falou? Vocês terão dificuldades, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Aleluia. Essa é uma palavra de esperança. E nós, os verdadeiros, genuínos, cristãos, eles caminham como? Com esperança. Em meio às dificuldades, com esperança. Viver na dificuldade e a tempestade, mas com esperança. Aleluia. Porque sabe quem está com ele.
Aleluia. Nós sabemos quem está conosco. Aleluia. Independente da situação, nós sabemos quem está conosco, quem está comandando o negócio. É verdade. Que legal. Muito bom. Pastor Júlio, muito obrigado por sua companhia conosco, por compartilhar esse seu conhecimento, né, sobre o chamado de Isaías. No dia 23 de agosto estaremos juntos novamente, na quarta imersão plena na palavra, aqui no Ministério Pentecostal Forjados pelo Fogo. A partir das 19h30 estaremos com o pastor Júlio aqui, e ele vai dar uma ênfase maior sobre o livro de Isaías, sobre o chamado de Isaías. Você que é um amante da palavra do Senhor, do livro de Isaías, que quer se aprofundar, quer conhecer verdadeiramente, venha sábado, próximo sábado, às 19h30, estaremos aqui para isso, para ensinar, para proclamar a palavra de arrependimento. Amém. Glória a Deus. E é uma mensagem que é atual, não tem como. Tenho certeza que os nossos ouvintes foram edificados e desafiados a viver o chamado de Deus em seus próprios dias, né? A você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua companhia. Este episódio falou ao seu coração. Compartilhe com seus amigos, continue conosco e nos próximos episódios. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.